Muito obrigado, os músicos. Aleluia. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Antes da muralha cair, o que eles fizeram antes? Mandaram o quê? Gritar. Gritem alto. Por Deus, por Josué. Primeiro o céu, depois os homens. É os dois mandamentos de Jesus. Amar o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. E depois o outro mandamento. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, Deus, Ele, como falou através do nosso presbítero, Ele quer uma mudança da sua igreja, quer uma renovação. E eu estava, quando eu soube que eu ia trazer a palavra nessa noite, eu ia trazer sobre semeadura, né, que tinha acabado o ano, estava começando, eu estava naquela empolgação também, né, tinha até lido algumas coisas sobre cores, né, que o pessoal tem essas ideias aí do branco, trazer paz, né, esses folclores que temos aí, né, brasileiro e no mundo afora, né? Mas aí o Senhor trouxe, o Espírito Santo de Deus me trouxe de quinta-feira para cá uma outra palavra, que eu fiz primeiro essa pergunta e faço para vocês agora. Qual o tamanho do seu deserto? Qual o tamanho do seu deserto? Meus irmãos, o tamanho do nosso deserto está baseado no tanto da nossa maturidade. A nossa maturidade vai determinar o tamanho do nosso deserto. E o Senhor hoje falou através do servo dele, o presbítero Diego, confirmando essa palavra. Que nós precisamos compreender qual o tamanho do nosso deserto. Por que eu estou perguntando isso? O Senhor fez me lembrar lá em Números, né? Números 14, 33, ou melhor, Salmos 95, 10, fala melhor. Desculpa se eu tossi algumas vezes aqui, que eu estou já 2 meses com essa tosse, já fiz exame e não deu nada nos exames, né, graças a Deus, mas a tosse não me larga. Só Jesus. Né? E fala assim: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento, não tem conhecido os meus caminhos. Né? 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Então, meus irmãos, esse era o tamanho do deserto daquele povo chamado os hebreus, israelitas. E nós, meus irmãos, muitas das vezes, trazemos para a gente, para a nossa vida, um deserto muito maior daquele que o Senhor nos leva. Se lermos lá em Números 14, né, 33, vamos ver que o Senhor aumentou cada dia de espionagem deles, né, dos espias, 1 ano. E eles ficaram 40 dias espionando nas terras, né, de Canaã. E Deus acrescentou 1 ano em cada dia. Então, uma passagem, meus queridos, olha só, prestem atenção. Uma passagem saindo do Egito para Canaã levava 40 dias a 50 dias. E eles ficaram 40 anos no deserto.
porque os seus corações estavam longe da palavra do Senhor, porque os seus corações estavam distantes da graça do Senhor, não conheciam os seus mandamentos, não conheciam as suas promessas, não conheciam os seus quereres, mas queriam sim ter a sua liberdade de expressão, liberdade ideológica, momentos do que querem fazer, mas não querem submeter, não queriam se submeter àquilo que o Senhor tinha ordenado. Então, o nosso deserto pode ser muito maior do que aquilo que o Senhor nos levou. Pode ser muito maior, porque não entendemos as promessas do Senhor para a nossa vida. Essa história, ela começa lá em Êxodo, se podemos abrir as Bíblias. Êxodo 3, 7, fala assim: e disse o Senhor, Êxodo 3, 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do fariseu e do aveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Então o Senhor disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O Senhor, ele tem visto a nossa aflição, meus queridos. Estamos passando, situações momentâneas, difíceis, de saúde financeira, saúde mental, muitas pessoas entrando em crise, por ouvir tantas coisas e acabam perdendo as esperanças, se suicidando até, pessoas, que têm uma requisição boa financeira e a gente vê aí, se matando, mata a família toda, depois se mata. Esse é o momento que passamos, meu querido. E a igreja do Senhor precisa compreender que Deus vê as nossas aflições. E ele continua falando: e tenho ouvido o seu clamor. Não se cale, meus queridos, não se cale. O Senhor tem ouvido o seu clamor. O Senhor tem ouvido o seu choro. Os que choram, os que semeiam com choro, colhem com alegria. Chore diante do Senhor. Coração quebrantado, ele chama a atenção de Deus. Então o clamor, ele ouve o nosso clamor, porque ele está atento aos nossos sofrimentos, às nossas dores. E por causa daqueles que têm nos oprimido, aqueles que têm vindo contra a gente, o Senhor fala: feliz é aquele que por causa do meu nome, lá em Mateus 5, Felizes são aqueles que por causa do meu nome são perseguidos. Esses terão o reino dos céus, serão ganhadores. Então Deus está atento a todos os mover, a todas as nossas atitudes, a todos os nossos andar, o nosso falar, o nosso pensar. Mas para isso, precisamos estar com o coração voltados para Deus, voltados para a sua palavra, conhecer a sua palavra. Lá em João 17, se eu não me engano, fala que quando ele fala, as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. Precisamos reconhecer a voz do nosso Senhor Jesus. Isso significa intimidade. Precisamos ter mais intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor, pois Ele tem ouvido o nosso clamor.
E Deus, Ele tem chamado a responsabilidade para a sua igreja, porque nós temos o nome de Jesus Cristo para proclamar sobre o inferno, sobre todas as coisas más que Deus pode transformar através de Jesus Cristo. Nós temos essa autoridade, porque o Senhor nos deu a ela. E muitas das vezes negamos diante do povo, negamos diante e nos omitimos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso entristece ao coração de Deus, isso torna a nossa maturidade pequena e o nosso deserto maior. Volto a dizer, a nossa maturidade vai determinar o tamanho do nosso deserto. Nós precisamos amadurecer, meus queridos, como o presbítero falou, precisamos nos amadurecer, sermos conhecedores da palavra, para que nesses dias maus podermos vencer, meus queridos. Porque Satanás, ele está continuamente querendo destruir a igreja do Senhor, a semente da mulher. Esse é o compromisso dele aqui na terra. Até o dia que a ira do Senhor virá sobre ele e será lançado. Mas até lá, meus queridos, a igreja é a fortaleza que tem para esse mundo. É a igreja do Senhor, porque nós somos a luz aqui, nós somos o sal. Assim como Jesus ele nos deu essa responsabilidade. Porque ele fala que o sal, quando perde o seu valor de dar sabor, ele é jogado fora e pisoteado. Por isso nós vemos muitos crentes aí sendo pisoteados, porque não reconhecem a soberania de Deus na sua vida. Está longe, seu coração está longe de conhecer o Senhor Deus da sua vida, o qual o tirou do Egito, o qual um dia você clamou a Ele, porque a escravidão estava te matando, porque estava te assolando, estava te ferindo, e você clamou a Ele, e Ele te tirou. Nós sabemos que hoje o Egito tipifica o mundo, a escravidão daquilo que tu levava no mundo, e que hoje é livre através de Jesus Cristo. Naquela época, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, né? E ele tirou através do poder de Deus, pela autoridade de Deus tinha dado, e pelos milagres. E ele tirou o povo do Egito, da escravidão, daquilo que o povo clamava. E o Senhor, no 9 fala: agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ou seja, a escravidão, o mal tem assolado a igreja do Senhor hoje em dia, e precisamos estar atentos, clamando ao Senhor, jejuando, orando, lendo a palavra, tendo momentos particular com Deus. Eu tenho uma teoria: se você não consegue adorar a Deus na tua casa, aqui também você não vai conseguir. Porque você não sabe o que é relacionamento, você não sabe o que é estar na presença do Deus Altíssimo. Aqui fica querendo um culto fabuloso, uma mensagem que vai transformar uma chama do céu que caia. Não, meus queridos, tenha intimidade com o Senhor, que Ele vai trabalhar no dia a dia. É o prazer de estar na presença do Deus Altíssimo, né? Outra vez eu falei aqui sobre o compromisso. Compromisso é diferente de ter prazer. Nós temos o compromisso com Deus, mas o prazer é algo muito maior, é muito gracioso diante de Deus. Quando damos o dízimo por prazer, é muito mais gracioso diante de Deus. Eu vou dar o dízimo porque eu sou pastor, tem que ser exemplo. Isso aí o católico faz, o padre faz, o bandista faz. Nós temos que abandonar a nossa religiosidade e ter prazer, conhecer, ler, ter momento quando fala,
passagem que fala que vai para o teu quarto e ora, nós reduzimos muito a graça, o poder de Deus a um quarto fechado, e ali, não, ali significa momentos particulares de intimidade com Deus, pode ser onde for, mas ali é o teu momento de particularidade, é o momento que o Senhor fala contigo, e tu deixa Ele operar na sua vida, porque você já está clamando, e Ele é um Deus vivo, que ouve a sua oração, que ouve o seu clamor, que está agindo a todo momento, basta você crer e deixar Ele trabalhar na sua vida. E nós, muitas das vezes, não deixamos, nós acrescentamos, né? E aumentamos esse deserto. Perdoe, meus irmãos, só Jesus na causa. Uma das causas que eu fico até assim, às vezes eu fico lendo, fico, Senhor, mas depois eu reporto para a gente assim, e a gente faz também a mesma coisa. O povo ora ali a Deus, clama a Deus, Deus revela a Moisés que o povo estava clamando, pedindo para ser livre do Egito, da escravidão, para se tornar o povo livre. E Deus vai, tira o povo, né, do Egito e leva para onde? Para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido para... Então, meus irmãos, a tua decisão, certa ou errada, você vai ser conduzido sim para um deserto. Tem que passar pelo deserto, meus queridos. Tem que passar. Não há cristão que não passe pelo deserto. Se você não está passando, meu irmão, se preocupe. Se você está passando, ore a Deus, porque Deus vai revelar os seus poderes aí. Ali no deserto, Deus mostrou o seu poder. Ele mostrou ao povo, eu estou contigo. Acredita em mim, siga os meus mandamentos. E ali, e o Êxodo 14, mal o Senhor tinha mostrado aquela, né, através das pragas, né, no último praga, a morte dos primogênitos, e livrando todo Israel, e Israel sai daquela escravidão. Mal saiu 2 dias, porque eu falei aqui, né? A saída do Egito até a terra de Canaã levaria 40 a 50 dias. Né? Isso porque o Mar Vermelho se abriu, né? Porque teria que ter um barquinho para atravessar o Mar Vermelho, na realidade, né? Mas o poder de Deus. Então, antes, saindo do Egito, né, aquela festa toda, estamos livres. Caminhou, e aí no Êxodo 14, 10, 9, né? 9 ou 10? Foi 9 que eu falei? E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros, e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e tentaram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? 12. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir ao egípcio do que morrer no deserto. Meus queridos, eu fiquei, Senhor, eles estavam clamando para sair do Egito, da escravidão. Meus irmãos, somos assim também.
recebemos a palavra do Senhor, uma palavra profética, uma palavra de libertação, uma palavra que vai nos envolver, que vai nos direcionar à terra prometida, ou seja, a vida eterna hoje. E aí é o primeiro obstáculo, queremos voltar. Eu sou viciado em pornografia. Aí, primeiro obstáculo que dá uma quedinha, vou voltar para lá que eu não tenho mais jeito não, não tenho condições não. Senhor, não dá. Ou então é viciado no álcool, no produto químico aí. Meus queridos, o Senhor te livrou. O Senhor vai livrar. Não desista de orar pela tua família. Não torne a voltar à escravidão famílias, mães, pais que são escravos de seus filhos. Tem medo de repreender os seus filhos. A palavra do Senhor fala: não apartais a vara do teu filho. Cônjuges que são escravos um do outro. Eu não consigo viver sem ele. Ou eu não consigo viver sem ela. Escravidão, meus queridos, que Deus te libertou. Eu não estou falando para você largar teu cônjuge, tua família, tua casa, não. Eu quero falar que o coração dele pertence a Deus. E Deus vai trabalhar na hora certa, no momento certo, quando Ele quiser. Continue você a clamar, a pedir ao Senhor, que Ele está ouvindo o seu clamor. Mas aí está o mar na frente, o exército atrás, e o povo que clama? Querendo voltar para a escravidão. Quer voltar para a escravidão? Eu não consigo viver sem ele. Meus filhos não vão gostar mais de mim. Leva a palavra para eles, meus filhos. Prega a palavra para os seus filhos. Fala de Jesus, não pare. Não pare de falar. Não fique com medo de se eles vão que não querer mais te visitar. Se eles não te visitar, comece a orar que o Espírito Santo vai lá visitá-lo. Clame ao Senhor, tenha confiança no Senhor, pois Ele te tirou dessa escravidão. Eu quero te falar uma coisa: o coração do meu marido é meu, o coração da minha esposa é meu. Não, quando você aceita Cristo, você entrega tudo a Ele, não é? Então o coração do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, pertence a Ele. Para de escravizar também o coração dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. O coração não pertence a ti, pertence a Deus. Por isso que às vezes você sofre, por isso que você às vezes está indeciso, precisando de uma palavra, não reconhece o que é amor, não sabe se teu marido, tua esposa te ama, você não consegue amar ninguém, você não consegue ter intimidade com ninguém, porque você quer escravizar o coração dos outros, e Deus quer o coração para Ele, e você não quer dar. Aí se torna uma pessoa infeliz na casa do Senhor. Se torna uma pessoa que não ouve a palavra, não ouve a voz de Cristo, porque o seu coração não está em Deus, mas está aprisionado junto com o seu marido, seu filho, seu cônjuge, seja lá quem for, o seu trabalho, o seu carro, o seu dia a dia de viver. O Senhor quer te tirar dessa escravidão, e hoje Ele diz que te tirou e te libertou. Não olhe para os problemas que estão à sua frente, mas continue a clamar e a confiar nele, pois Ele agirá com poder, como vemos lá à frente. O que aconteceu? O mar se abriu e o povo atravessou. E aí, do outro lado, Miriam pega um instrumento e começa a cantar o Senhor, dançar, alegria total. Andando mais um pouquinho à frente. 15:24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, porque chegaram a um lugar chamado Mara, onde a água estava amarga. Meus irmãos, eles tinham acabado de sair de um milagre. Aí a gente fala assim: mas que povo duro de coração. E quantas vezes a gente faz isso também? Só nos livros. No outro dia eu tive um acidente terrível. Meu irmão, um carro entrou na frente e eu não esbocei nem freio, eu tive reação de frear.
Deus me livrou. Eu não vou agradecer pela batida, lógico que não. Mas eu agradeço a Deus por ter livrado a mim, minha esposa, minha filha. As causas foram a mínima nas nossas vidas. Hoje eu tenho outro carro aí, estou pagando, Deus está dando condições. Milagre de Deus. Poderia estar eu e minha família mortos. Poderia estar eu aqui chorando a perca da minha esposa, da minha filha, ou estar em cima de uma cama, travado. Sabe, a gente só vê. No outro dia eu visitei uma família, né? Eu e a pastora Márcia, e a pessoa estava reclamando que os filhos brigavam muito na casa dela, que só viviam na casa dela. Eu falei, minha querida, muitas mães estão chorando porque os seus filhos não o visitam. Muitas mães estão chorando porque os seus filhos não olham mais para ela. Não dão uma ligadinha para ela. E você está reclamando porque os seus filhos estão todo dia aqui brigando. Tudo saudável. Estão brigando? Amém. Clame ao Senhor para livrar disso. Clame ao Senhor. Mas olhe para que teus filhos amam você. Olhe que teus filhos gostem de estar perto de você. Mas a gente tem essa mania de só olhar as dificuldades, as coisas ruins para a nossa vida e começamos a murmurar. E isso torna o nosso deserto maior. A nossa falta de maturidade torna o nosso deserto maior. E aí, meu irmão, não para por aí não. Olha só, aí vai, Moisés joga um pedaço de madeira lá na água, a água fica potável, o pessoal vai lá e bebe. Fica todo mundo feliz, né? Aí vamos para o 16. 16, 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. De novo murmurando, sabe por quê? Queriam comer, não tinham pão pela manhã, não tinham o que comer, a carnezinha. Aí o Senhor falou, peraí, toma aí. De manhã vai chover pão para vocês, e à tardezinha, às 14h, né? A gente pode ver isso no versículo 4, 16:4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Por que ele falou isso? Porque ele deu uma ordem, vamos pegar lá de manhã o pão, mas vamos pegar só o necessário para aquele dia. Não vão guardar para outro dia. Sabe o que o povo fazia? Escondia lá, malocava. Pô, amanhã de repente não tem o pão, guardar esse aqui, Família de 9 pessoas, igual a minha esposa, né? E eram bem carentes. Era uma bisnaga para 9. Chora, né? Quem tem família grande aí sabe e passou um pouquinho de dificuldade, até essa família pequena, né? Pão para outro dia, e o povo de Israel diz lá no começo lá de Êxodo, que o povo tinha crescido, o povinho para ter filho, né? Os egípcios estavam desesperados, enquanto o Egito tinha um, olhava para o lado, a hebreia lá espirrava, saía 5, né? Aí ficavam tudo assustados. Aí o rei mandou, mata tudo quanto é menino aí, as parteiras, né? São abençoadas, né? Foram lá e mataram e falaram, não, elas ali são diferentes das egípcias. A gente chega lá, já teve 3 já. A gente nem sabe o que aconteceu. Entendeu? Então era assim, né? O povo hebreu gostava mesmo de, quanto mais para eles lá, né? A família maior, quanto mais tinha um filho, mais poderosa, mais terra tinha, mais tinha condições de vida. Era diferente de hoje, né? Hoje, quanto mais tem, menos. Quanto mais ficar casa, menos você tem, porque você tem que dividir para todo mundo, né? Eu, quando casei, eu falei com a Márcia, pelo que eu e ela trabalhávamos, vamos ter um filho ou filha, a gente sabia, né, na época, porque dá para pagar um plano de saúde, dá para... hoje eu me arrependo um pouco, né? Poderia ter mais uns 3. Né?
Agora estou esperando a Mariana, estou doido pelo netinho. Né? A gente vai ficando, acho que velho, vai ficando... Ontem, eu vim para cá hoje de manhã, que ontem minha esposa, né, por isso que ela não está aqui, e Mariana foram num aniversário lá em Belfor Roxo, e elas ficaram por lá, chegaram agora, ligaram para mim, chegaram agora à tarde, cansados, foram para um sítio e tal. Eu falei, Márcia, eu não vou, que eu vou trazer a palavra, e o bispo pediu para eu ficar, eu vou ficar. Né? E aí ficou eu e o Baruque. Alguém conhece o Baruque? Baruque é o diácono lá da minha célula, né? É o meu cachorrinho. Ele é que recebe lá as pessoas lá no portão. Toda quinta-feira ele já fica ali o primeiro lá no portão a receber. Aí vem seu nome, vem Claudemir, Vanessa, né? A Nicole chama ele Mauque. O cara é Mauque, né? Então, aí o Baruque, eu falei, agora está eu e o Baruque só. Vou aqui ler a palavra, vou estudar. Mas toda vez que eu olhava para ele, ele estava olhando para minha cara. Aí eu olhava para minha cara, saía e ia lá no portão. Aí eu falei, caramba. E aquilo já estava me incomodando, né? Quer dizer, ele estava achando que a Márcia e Mariana, né, chegassem, ele é muito pegado às duas. E eu falei, pô, não está dando para eu concentrar aqui. Aí hoje de manhã eu vim para cá, para a igreja de manhã. Por isso eu estou sem máscara, que eu passei o dia, a manhã toda sem olhar o zap. Quando fui ver, já era bem tarde, que tinha que vir com a máscara. O bicho pediu, né, orientou. Mas, meus queridos, quer dizer, a gente precisa, às vezes, ter uma situação que precisa de concentrar. E algumas coisas acontecem para tirar a nossa... E precisamos desse espaço que fala, para conhecer aqui a vontade de Deus. E, de novo, eles estavam reclamando, murmurando, meus queridos. E muitas das vezes a gente faz isso. Poxa, saímos de um problema, daqui a pouco outro, e vai ser assim. Jesus não falou que você ia ser milionário? Onde está escrito isso? Ele te garantiu a vida eterna, se você conseguir, se você batalhar por isso. Foi a única promessa que Deus fez, foi a vida eterna. Vai comer o melhor dessa terra? Vai comer. Eu garanto a você, que Ele vai te dar, vai suprir. Mas a promessa mesmo que nós temos, meu irmão, é a vida eterna. Se você está aqui na igreja pensando em ser milionário, peça a Ele então para te arrumar um bom trabalho e estude para você conseguir um bom emprego, ou se você tiver um estabelecimento, que o seu estabelecimento venha fluir, ou peça a Deus que assim seja, porque não é Ele que vai deixar você milionário, não. Não é Ele, não é isso que Ele quer para a sua vida. Ele quer que você conquiste a vida eterna, a cidade celestial. Esse é o que queria de Deus. Então, meu irmão, outras coisas que faz o nosso deserto crescer, né? Mateus 14, não, Deuteronômio 8,14, desculpa, meus queridos. Deuteronômio 8,14. A hora está corrida. Deuteronômio 8,14. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, tem algumas versões, casa da escravidão, né? 8,14. Ou seja, coração orgulhoso. Tem pessoas que conhecem tanta palavra, conhecem tanto o mover de Deus. A gente vê isso aí direto, o que o presbítero Diego estava falando aqui agora. A gente vê isso direto, essas palavras de, né? Como é que fala? Altivez, não, autoajuda, né? A gente é automotivacional, pá, musiquinha no fundo, aquela coisa, pá. Mas, meus irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Leia a palavra, meus queridos, que o Espírito Santo de Deus vai te revelar coisas melhores ainda. Mas é mais fácil a gente ouvir uma palavra, né, motivacional, uma palavra que vai trazer esperança ao seu coração, que você vai, hoje
Mas ninguém quer ouvir uma palavra de João Batista, de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Isso ninguém quer ouvir. Ninguém busca isso. E a palavra fala que João Batista, quando pregava no deserto, os povos da cidade vizinha saíam para ter encontro a ele, porque ele tinha uma palavra de vida. Apesar de ser uma palavra dura, palavra que doía o coração, que ia contra os corações dali, mas eles viam a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que pedir a Deus a cada dia, que venha nos mostrar aonde há. Sonda em mim, né? Falou Davi, sonda em mim e vê se há em mim o quê? Algum caminho mau. É isso que a gente tem que pedir, Senhor, sonda em mim, vê se há alguma coisa que está me distanciando de Ti, que está me afastando de Ti, que está fazendo com que eu me torne uma pessoa que entenda demais e desvalorize o irmão que não conhece. Lá em Romanos 14 fala sobre isso. Né? Aos que estão fortes, que não venham rejeitar os que são fracos. Romanos 14, 1, abre aí por favor. Romanos 14, 1. Olha só, meus irmãos. Né? Então o coração orgulhoso, ele faz com que você, quando você se orgulha, você achando, ora, quando ao que está enfermo na fé, recebei, não em contendas sobre dúvidas. Vai. Porque um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco, come legumes. Romano, vai. O que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque o Deus o recebeu por seu. Vocês estão entendendo? Então, tem essas coisas. Às vezes o coração fica tão achando, né? Que é tão... E começa a desprezar o teu irmão, que você... Isso aí não... hoje não vou ver a pregação do Eusébio, não. É fraquinho. Pô, estava tão bom Diego. Poxa, por que Diego não continuou? Estava bom mesmo, irmão, né? Estava bom mesmo. Eu ouviria a noite toda a palavra dele e falei, pô, vou sair voando aqui que nem a borboleta. Né? Mas a transformação, meus queridos, a mudança. A mudança. Aí começa a desprezar aquele mais fraquinho, que Deus te deu o conhecimento da palavra. Esquece que precisa amar o próximo, que precisa abraçar o próximo. Mateus 14, 28, 32. Outro item, o medo. Pessoas medrosas, Deus não gosta. Deus abençoa aqueles que se lançam, que vai em nome de Jesus. Eu vou contra ti em nome de Jesus. Assim disse Davi. Não foi? Tu vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do meu Deus. Jesus não, Deus, né? Na época não. Mas do Senhor dos Exércitos. É esse que a gente vai contra, meus queridos. Em Mateus 28, 32. Mateus, por favor, Mateus 14. Abram aí. Deu tilt? Mateus 14, 28. Falei 3 vezes. Obrigado. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, vai. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus, vai. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro ali vê, né? O pessoal estava no barquinho e vê Jesus andando pelas águas. E eles ficam tudo com medo, pensando que era um fantasma. Mas aí Jesus fala, tem de bom ânimo, calma, sou eu. Acalma aí, sou eu, Jesus. Ele, aí Pedro, é Jesus, Jesus, deixa eu ir aí contigo. Aí Jesus vem, e Pedro desce e começa a andar pelas águas, meu querido. Começa a caminhar no deserto.
Mas aí o medo, quando ele começa a perder o foco em Jesus, enquanto ele estava concentrado em Jesus, olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas aí quando ele começa a sentir, a olhar o que estava acontecendo ao seu redor, ou o que estava acontecendo de pior ao seu redor, entrou o medo em seu coração, e aí ele começa a afundar. Somos assim também, começamos a andar, e quando perdemos o foco, que é Jesus Cristo, porque ele diz que ele é o caminho, ele é o caminho, e quando perdemos esse caminho, quando estamos distantes, começamos a olhar os problemas que estão ao nosso redor, as dificuldades que estão ao nosso redor, e aí começamos a perder a nossa fé, a nossa continuidade de querer caminhar, a nossa continuidade de querer crescer diante de Deus, a ter um envolvimento maior com Deus, a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque o medo obstrui as circunstâncias da nossa vida, obstrui. Ah, Senhor, perdi meu emprego. Ah, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, e agora eu tenho que arrumar um emprego para sustentar minha família. A palavra disse aqui que o Senhor não deixou faltar o pão de dia, e à tarde tinha o que comer da carne. Todos os dias do deserto. É difícil, meus queridos, é difícil sim. Vou falar para você que é fácil, não, não é não. Dá vontade, às vezes, de chorar, meus irmãos. Chorar. Mas o Senhor, nessas horas, Ele vem e te abraça, meus queridos. É no momento mais difícil, meus queridos. É na hora que você fala, eu não aguento mais, Deus. Mas aí Pedro reconhece e fala, Senhor, me salva. E Jesus vai e estende a mão. É assim com a gente, meus queridos. Se caso estivermos caminhando, não desista, mas clame ao Senhor, como Pedro fez. Ele teve medo, começou a afundar, teus negócios não estão dando certo, tua empresa começa a falir, não entra mais dinheiro como entrava antes, você começa a ficar triste, porque você não consegue mais comprar o melhor para sua casa, como você comprava antes. Mas o Senhor quer ter uma nova vida contigo, de repente, quer mostrar, ó, eu sou o Senhor da sua vida, eu vou te dar todas as condições. Não precisa você, o teu coração estar no seu ganha-pão, aquilo que você conquistou, pois os meus planos são maiores do que os teus planos, e basta você crer em mim. Não é fácil não, meus queridos. A gente pode até falar bem, mas na hora que acontece, é difícil. É difícil porque eu sou comerciante, eu sei que é isso. De abrir a loja, lockdown, 15 dias em casa, não vendo um centavo. Mas a igreja do Senhor sempre tem me ajudado. Louvado seja Deus. E não tem faltado na minha casa o pão de cada dia. Outro item para a gente seguir. Lucas 10. É tudo relacionado ao crescimento, tá? Ou não, do nosso deserto, tá? Pode ser estendido ou não, cabe das nossas decisões, nossas atitudes, tá? Nosso dia a dia com o Senhor, porque Ele quer um caminho curto, Ele nos deu um caminho curto, mas algumas coisas acontecem que torna-se mais longo essa caminhada, mas Deus confia que conseguiremos atingir o objetivo. E lá em Lucas 10, 30 fala assim, e logo Jesus estendendo, está me pegando, hein? Amém, obrigado. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando se retiraram, deixando no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ó, marca isso, sacerdote, e vendo, passou de lado. Igualmente também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lado. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. O que Jesus queria falar ali naquele momento?
É que aqueles homens não tinham amor? Não. É que aqueles homens botaram as suas prioridades religiosas em primeiro plano. Para quem não sabe, o sacerdote e o levita, eles não podiam botar a mão em nada morto. E quando eles olham para aquele homem, eles acharam que aquele homem podia estar morto. E estava tão espancado, tão maltratado ali no chão, que eles olharam assim e falaram: opa, se esse rapaz estiver morto, eu estou lascado. Eu vou ter que ficar 7 dias fora lá, você, excomungado, amaldiçoado. Não vou botar a mão nele não, prefiro continuar a minha religiosidade, meu patamar, prefiro continuar com ele do que perder. Então eu vou continuar. Assim foi o sacerdote e o levita. E veio o samaritano, não é porque ele era mais bonzinho, não. É que ele não tinha compromisso nenhum com a lei, com a liturgia. E ele chega lá, vai, abençoa, até com certa bondade, sim. Mas não era porque ele era bonzinho. Jesus não quis mostrar, esse aqui é o bonzinho, não. Ele quis mostrar que às vezes a nossa religiosidade atrapalha a caminhada no deserto, porque muitas das vezes devemos abandonar até nossos patamares de pastor, missionário, diácono, seja o que for, em prol de alguém que Deus colocou diante da nossa vida, para abençoar. Mas preferimos muitas das vezes sermos religiosos do que mudar a história na nossa vida, do mudar para melhor. Deixa que a religiosidade venha e entre no nosso coração, então o deserto fica maior ainda. Porque a religiosidade, ela te traz maldição, ela te traz o afastamento de Deus. Nenhum religioso vai entrar no reino dos céus, somente aqueles que são salvos pelo nome de Jesus Cristo, é o que diz a palavra. Você que é religioso, que acha de vir na igreja, ora aqui, depois não tem nenhum compromisso, nenhum relacionamento com Deus, nenhum prazer de orar, de ler a Bíblia. Eu estou te falando uma coisa, que você precisa reconhecer a tua maturidade diante de Deus. Precisa reconhecer o quão você precisa de relacionamento com Deus. Então a religiosidade, ela faz com que você se afaste de Deus, que esqueça. Aqui fala, lá em Êxodo, sobre dos mandamentos, de Deuteronômio, de cumprir os mandamentos do Senhor, porque viviam na lei. Hoje, nós estamos debaixo da graça. A graça do Senhor é o fazer pelo prazer, é fazer a lei, mas não fazer com religiosidade, mas sim com prazer, com sentindo Jesus tudo que a gente faz na casa de Deus ou não. Nós estamos no trabalho, nós trabalhamos e fazemos nosso trabalho com excelência, porque somos filhos de Deus. Isso é o diferencial. Esse é o diferencial das pessoas que são religiosas, que estão presas à lei. Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado na lei. E ele achava que a lei estava acima de Jesus. E no dia que Jesus o converteu, que ele fala lá em 1 Coríntios, que quem converteu ele foi Jesus. Foi Jesus. Então ele, quando transforma, a lei é abolida. E ele viu que a graça era melhor do que a lei, do que a religiosidade. Tenho o prazer de estar na casa de Deus. Tenho o prazer de estar na casa do GCL, na casa das células, junto com o teu irmão. Tenho o prazer de ter relacionamento com o teu irmão. Aí muitas de nós não ligamos para isso. Acha que, meu irmão eu vejo lá na igreja, está tudo bem, mas não o procura. Ele é da tua célula, grupo menor, e você vê que ele não vai na célula, não vem aqui, não faz uma visita, não tem prazer de procurar o irmão, não tem prazer de ir lá ver por que ele não está vindo. E precisamos nos libertar da nossa religiosidade, meus queridos. Precisamos nos libertar. E também outro, desobediência, Números 14. Já estou terminando.
Números 14, 42. Números 14, 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante do vosso inimigo. Porque os amalequitas, os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente estenderam subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Então, meus irmãos, nós vemos o quê? Uma ordem específica de uma autoridade, que era Moisés, falando, não suba porque vocês estão em pecado, vocês estão errados, vocês vacilaram, vocês murmuraram, não sobe não, para guerrear, que vocês vão morrer. E eles, fala ali que eles temerariamente subiram, ou seja, imprudentes, né? Eles imprudentemente, sem nenhuma, subiram, sem nenhum temor, sem nenhuma ouvindo nenhuma autoridade, simplesmente eles foram por si só, por vontade própria. E sabe o que aconteceu? Todos foram mortos. Quando não ouvimos a nossa autoridade, quando não ouvimos nossos líderes, nós estamos a caminho da morte, meus queridos. Porque nós não temos obrigação, nós não podemos obrigar ninguém a fazer as coisas de Deus. Nós orientamos a fazer. Nós, pastores, presbíteros, líderes de células, orientamos vocês, irmãos, a fazerem. Mas a decisão é de vocês de fazer ou não. Não suba que vocês vão morrer. Foram assim mesmo, morreram. Não ouviram a sua liderança, não reconheceram, não honraram a sua liderança e morrem. Aqueles que não honram a sua liderança, lá em Romanos fala, estão sujeitos à maldição. Honre a sua liderança, honre seus líderes, ore por eles. Nós somos também, nós precisamos das suas orações. Assim também foi. Eu gostei muito nessa semana, né? Alguém levantou um clamor aí pelo bispo. Isso é amar, meus queridos. Isso é amar. Né? Em Atos 12, 5, nós vimos isso. Pedro estava preso e a igreja começa a clamar, a orar. E Pedro foi liberto. Então a oração, meus queridos, o amor pela sua liderança. Quando você ama a sua liderança, você honra a sua liderança, você diminui a tua travessia também no deserto, porque o Senhor vai estar contigo e você vai estar coberto. Você não vai estar só, você estará amparado. Ame a sua liderança, meus queridos. E a conclusão que eu faço agora, 8, Deuteronômio 8, 1 até o 4. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardares para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possua a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Então, meu irmão, concluindo, se guardar as promessas do Senhor, se tiver um relacionamento maior com o Senhor, se buscar ao Senhor, se começar a se humilhar diante de Deus, diante do Senhor, Ele não deixará faltar
pão de cada dia da sua casa. Ele não deixará nem as tuas roupas envelhecer. Os seus pés não incharão de tanto trabalho que tu vai ter. Não vai, meus queridos. Mas tem que depender de você. Você é que faz a escolha nessa noite. Você que faz a escolha nessa noite. Mateus 26, 28. Aleluia, Senhor. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Aleluia, Senhor Deus. E de ler de novo, porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É derramado por muitos. Somos nós. Ele derramou seu sangue por cada um que aqui está. Ele deu a sua vida para pegar a nossa morte espiritual. Ele deu a sua vida. Tantas vezes desprezamos isso. Ele hoje é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele nos tirou do assolado pecado, da lamacial do pecado, e nos trouxe para uma nova vida, meus queridos.